Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Wiles. O que é isso para você que está chegando aqui agora? Eu sou o Simon, se você não me conhece, e aqui no Café com Wiles, enquanto eu tomo o meu café, eu respondo as suas perguntas sobre o teste do Wiles. Deixa eu já servir um pouco de café aqui. Não, já comecei até a derramar aqui. Se você já assistiu aos meus stories aí hoje, você sabe que eu já acordei hoje, fui pra academia e dei de cara com a academia fechada, porque eu me esqueci que hoje é dia 1º de julho, hoje é o Canada Day, então feriado aqui no Canadá, as coisas não abrem. Mas estou de volta já para a gente poder fazer o nosso Café com Wiles. Eu vou batendo um papo aqui com vocês. Se você tiver alguma dúvida, seja muito bem-vindo para poder mandar ela aqui, escreva sua dúvida aqui para mim e eu vou te responder enquanto a gente vai tomando café. Bom dia! Se você quiser fazer uma pergunta também ao vivo para mim, me conversar comigo, pode mandar um request que eu terei o maior prazer em conversar com você. Lembrando que daqui a pouco, às 8 horas de Brasília, às 9 horas de Brasília, na verdade. Às 9 horas de Brasília, nós teremos a live com o Mark, que foi o faixa preta que atingiu a faixa preta essa semana. Então vou fazer agora o Café com Wiles com vocês e daqui a pouco eu vou fazer a live de entrevista lá com o Mark às 9 horas do horário de Brasília. Não vai perder não. Muito bem. Deixa eu beber esse café que eu vou começar puxando uma pergunta da caixinha. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Opa. Mas cadê as perguntas da caixinha aqui que não estão vindo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Uma das perguntas que estava lá na caixinha. Por que essa caixinha não está? Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ver aqui se puxa as questões da caixinha que estava lá. Não está puxando as questões da caixinha, mas que coisa linda, né? Eu dei uma olhada antes nas questões para ver se tinha bastante. E aí agora não está puxando aqui. Mas vamos lá, vou tentar responder as questões que eu me lembro, tá? Que estava lá na caixinha. A primeira questão que eu lembro que estava lá na caixinha era o seguinte. A pessoa tinha assistido a live que eu fiz ontem sobre como praticar o reading para o teste do Wiles, né? Ontem eu fiz uma live de noite para falar para vocês, para te mostrar como que você vai praticar a leitura para o teste do Wiles. Aí a pessoa me perguntou assim, eu posso fazer o reading com revista? Ao invés de ler livro, eu posso ler revista para me preparar para o teste do Wiles? O que vocês acham? Será que é bom ou será que é ruim ler revista para se preparar para o teste do Wiles? A questão é o seguinte, quando você... eu já falei para vocês lá que a leitura que você faz para se preparar para o teste do Wiles é uma leitura diferente da leitura que você faz de diversão, de lazer. É uma leitura diferente. A leitura que você faz para se preparar para o teste do Wiles é uma leitura focada e atenta. Focada em quê, Simon? Focada no vocabulário que você está lendo. O seu objetivo ali é desenvolver mais vocabulário e fortalecer o seu vocabulário. Então não dá para você ficar lendo de qualquer forma, tá? Só por ler e passar o tempo. Não é isso. Agora é o seguinte, quando você tem a oportunidade de ler um livro, você vai passar um bom tempo ali com aquele livro. Você vai passar um tempo ali com o vocabulário daquele livro, com aquele tipo de assunto e com contato com aquele assunto. Quando você vai ler uma revista ou mesmo um artigo na internet, isso não vai acontecer dessa forma. Por quê? A revista, por ela ser curta, geralmente, né, a revista é curta e os artigos dentro da revista ou os artigos na internet são curtos. Por ser curtos, você não vai ter a oportunidade de aprofundar no tema. Então você não vai passar muito tempo exposto àquilo ali. E aí você não vai ganhar toda aquela exposição que você ganharia se estivesse lendo um livro, tá? Então não é que você não pode ler revista, não é que você não pode ler um artigo na internet. A questão é, o que é mais efetivo para você conseguir a nota que você quer no teste do Wiles? O mais efetivo é que você fique exposta a diferentes conteúdos por mais tempo. E uma das maneiras de você fazer isso é através da leitura de livros. Quando você lê o livro,
você vai passar muito mais tempo ali, tá? Então, eu te recomendo que ao invés de ler revista ou de ler artigos, leia livros. Não é que você não pode ler, mas não pode ser o seu principal, tá? Não pode ser a principal fonte da sua leitura, beleza? Outra pergunta que tinham feito na caixinha era o seguinte, não era pergunta na verdade, a pessoa falou assim: o meu caderno de vocabulário já está cheio. O meu caderno de vocabulário já está cheio. E aí ela falando que ela está tendo dificuldade de rever as palavras que ela vai anotando durante a leitura dela. Se você estava na live de ontem, você sabe que eu falei lá que você precisa ter um caderno de vocabulário. O que é um caderno de vocabulário? Um caderno de vocabulário é onde você vai anotar todas as palavras e todas as expressões que você aprendeu enquanto você estava praticando a sua leitura com o livro. E aí você vai lá, eu te expliquei lá ontem como é que você vai fazer. Você vai lá, vai riscando as palavras que você não conhece, e quando você parar a sua leitura, aí você volta e vai preencher aquele caderno com todas aquelas palavras lá. E aí ela falou assim: meu caderno já está cheio, o que eu faço? Porque eu não estou aguentando ler mais. E aí é o seguinte, você vai perceber, se você lê todo dia aquele seu caderno de vocabulário, ou se você usa o Anki, que é o aplicativo, se você usa ele todo dia, para você revisitar o vocabulário que você aprendeu ali, se você faz isso todos os dias, você vai perceber que depois de um tempo, um fenômeno vai acontecer. Que fenômeno é esse? Quando você voltar lá na primeira folha do seu caderno, para ler suas palavras de novo, você vai falar assim: nossa, mas como é que eu anotei essa palavra aqui, uma palavra tão simples? Por que isso acontece? Quando você anotou, ela não era simples, não. Quando você anotou, você não sabia aquela palavra. O que acontece é que, quanto mais você vê, quanto mais você volta para ver aquele caderno de vocabulário ali, mais você vai gravando aquela palavra ou aquela expressão na sua cabeça. E é por isso que você vai tornando um vocabulário que antes era desconhecido, comum para você utilizar. Eu não sei se você já me viu falar da pesquisa que diz que nós, seres humanos adultos, precisamos aí de 20 a 50 vezes vendo, falando, ouvindo, interagindo com alguma palavra para que a gente possa internalizar aquela palavra como parte do nosso vocabulário novo. Então é por isso que você precisa revisitar o seu caderno para que você possa reter esse vocabulário. Tá? Essa é até uma técnica que a gente chama de memorização de repetição espaçada. Por quê? Você vai ficar memorizando aquele vocabulário ali, voltando nele de forma espaçada. Você vai ler ele hoje, vai dar um tempo. Amanhã você vai ler ele de novo, vai dar um tempo. Depois de amanhã você vai ler ele de novo. E assim por diante. Assim você vai conseguir fixar o vocabulário que você aprende, tá? Muito bem, muito bem. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa live de perguntas e respostas sobre o teste do IELTS aqui no Café com IELTS. Então, enquanto eu tomo café, eu respondo as suas perguntas sobre o teste. Você pode mandar as suas perguntas aqui para mim, que eu terei o maior prazer em responder elas durante a live. Uma outra pergunta que eu lembro que estava na caixinha ali, que eu não estou conseguindo puxar a caixinha aqui, mas a pergunta que eu lembro estava lá falando assim... Cristiano, palavra para você hoje, holiday. Pois é, eu esqueci que hoje era holiday aqui. Fui para academia, dei de cara com a academia fechada lá. Mas, enfim, é a vida, né? Aí na volta, sim, eu vi umas pessoas com a casa enfeitada pro Canada Day e tudo. Hoje sim eu vi. A outra pergunta que estava lá era a pessoa pedindo livros de recomendação para o teste do IELTS. Que livro que você lê, tá? E aí, ontem, na live que eu dei de leitura, eu indiquei 2 livros, eu indiquei 6 livros, na verdade, eu indiquei 2 livros para cada nível, tá? Só que nessa pergunta a pessoa estava falando que livro que eu indico para o básico. Então eu vou te indicar 2 livros aqui, que foram os que eu indiquei ontem, tá? Anota aí. Se você está no nível básico de inglês, o primeiro livro que eu vou te indicar é The Little Prince. Deixa eu escrever ele aqui para você. Esse aí, ó. The Little Prince. Que livro é esse, Simon? The Little Prince é aquele livro famoso, O Pequeno Príncipe,
tá? Se você está no nível básico de inglês, esse é um excelente livro para você começar, porque ali você vai ter um vocabulário que é usado no dia a dia, um vocabulário muito comum, utilizado no dia a dia, que ele está contando uma história ali sobre o que acontece na vida dele, e você vai ter a oportunidade de ter um primeiro contato com a leitura, tá? Ele não é um livro muito grande, então você vai ter um contato ali sem sofrer, tá? Você não vai fazer que nem eu, que quando eu comecei minha preparação para o teste do IELTS, o meu primeiro não, mas o meu segundo livro que eu peguei era um livro do Stephen King, chamava Under the Dome, ele tinha 896 páginas. E ali eu sofri bastante, mas também, obviamente, aprendi bastante. O segundo livro que eu vou te recomendar é... Deixa eu escrever ele aqui para você. O segundo livro é esse aqui, ó, Murder on the Orient Express. Esse aí é da Agatha Christie, tá? Esse aí também é bem bacana, é um livro que não é muito grande e que dá pra você seguir nele se você tá no nível básico, tá? Pode ir tranquilo que apesar do nome, né, Assassinato no Expresso Oriente, ele não é um livro que vai te deixar com medo, não é de terror, não tem nada disso, tá? É um mistério policial, é bem bacana esse livro, dá pra você ir tranquilo e calmo nele, tá? Acho que até fizeram um filme dele, né? Muito bem. Tinha uma outra pergunta ali na caixinha, que era o seguinte: preciso melhorar minha gramática. Qual livro você recomenda? Essa era a pergunta. Eu não consigo puxar ela aqui, não sei porque o Instagram não está puxando as perguntas que já estão lá na caixinha. Mas a pergunta era essa: preciso melhorar a minha gramática. Qual livro você recomenda? Bom, quando você me fala assim que você precisa melhorar a gramática, eu tenho que te dizer uma coisa. Na verdade, eu não te recomendo livro de gramática, tá? Na verdade, eu não te recomendo livro de gramática. O que eu te recomendo é que você leia livros em geral, igual esses dois que eu acabei de te recomendar aqui. Eu recomendo que você leia livros em geral e não livros de gramática. Por que eu estou te falando isso? Presta atenção. A gente precisa aprender gramática. Não necessariamente ficar estudando gramática. Por quê? Estudar gramática é uma das formas que existem de você aprender a gramática. Agora, questionavelmente, não é a melhor, nem a mais efetiva. Quando você teve um estudo de uma universidade aí, não sei quem foi, de onde foi também, que falava que quando você fica estudando muito gramática, você melhora as suas habilidades de resolver questões de gramática. Mas não necessariamente a sua capacidade de criar mais ideias de forma estruturada, entende? Para você criar ideias, para você conseguir formar as suas frases de maneira correta, formar as suas frases com ideias boas, bem conectadas, usando ideias claras, você precisa estar em contato com ideias. Então você tem que ler. E aí o que acontece? Quando você lê, pratica a leitura ali com os livros, da forma que eu falei na live de ontem, né? Quando você pratica a leitura com os livros assim, duas coisas acontecem. Uma, você vai estar em contato com novas ideias. Ideias. Você vai ter contato ali com ideias diferentes, de pessoas diferentes. E dois, que a segunda para mim é até mais importante, você vai literalmente ver como as pessoas escrevem. Você está lendo, você está vendo como as frases estão sendo formadas, como as pessoas estão escrevendo as ideias delas. Pessoal que está mandando pergunta aí, pode ir mandando aí. Eu vou acabar de responder essa pergunta aqui e aí eu volto para responder a de vocês, beleza? Quem tiver outras dúvidas pode ir mandando aí também. Então, quando você lê, você vê como as pessoas escrevem. E isso é o quê? Aprender gramática. Ficar estudando o livro de gramática é uma das formas. Na minha visão técnica, não é a mais efetiva. Porque você vai perder muito tempo estudando ali coisas que talvez você nem chegue a usar ou que você possa aprender de maneira muito mais rápida em outros lugares. Tá, Simon, então você não fala para eu usar livro de gramática? Não, foi isso que eu falei. Eu falei para você não aprender gramática estudando livro de gramática. Qual é o momento para você usar livro de gramática? Existe um momento que você deve usar o livro de gramática.
Este momento é quando você tem uma dúvida específica. Se você já está aí há um tempo praticando inglês, e você, nossa, eu estou errando isso aqui bastante. Se tem uma dúvida específica, aí você vai lá e pega o livro de gramática para você tirar a dúvida naquele ponto que você tem dúvida. Só. Segue sua vida. Vai estudando outras coisas. Vai ficando em contato com o idioma. Sabe o que é o problema? O problema é que a gente passa muito tempo estudando o idioma e pouco tempo usando ele. Comece a usar mais o idioma, ainda que você erre. Comece a usar mais o idioma. O que é o idioma? O que é a língua inglesa? O que é a língua portuguesa? O que é o alemão? O que é o árabe? O idioma é uma ferramenta de comunicação. Ferramenta de comunicação. Como que você aprende a usar uma ferramenta? Se eu, Simon, comprei uma ferramenta nova aqui, ela vai vir com um manual de instruções. Se eu ler o manual de instruções daquela ferramenta de cabo a rabo, eu sei usar a ferramenta? Não necessariamente. Eu sei como que ela funciona, mas eu não sei usar. Quando que eu vou aprender a usar essa ferramenta? Quando eu literalmente for lá e usar a ferramenta. Com inglês, com português, com árabe, com alemão, é a mesma coisa. O idioma é uma ferramenta para você se comunicar. Se você não usa essa ferramenta, você não vai desenvolver as suas habilidades com a ferramenta. Se você só ficar estudando o manual da ferramenta, que é ficar estudando livro de gramática, você sabe usar a ferramenta? Você sabe usar o inglês? Talvez não. Você pode até saber como que funciona, você pode até saber todas as regras gramaticais, mas você sabe usar? Você sabe chegar saindo da academia ali, tem um Tim Hortons, né? Aí eu fico vendo o pessoal passando lá no drive-thru. Você sabe passar no drive-thru e pedir o que você quer comer? Pedir um café? Pedir um lanche? Isso que você tem que pensar. Usar o idioma é muito mais importante do que só ficar estudando o idioma. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Porque senão você vai chegar num ponto que vai ficar ridículo. Sabe qual que é esse ponto? E eu sei que e eu estou te falando isso, talvez você esteja nessa situação. Não estou chamando você de ridículo, mas eu estou falando que é uma situação ridícula. Olha aqui, talvez se você não tivesse, conhecer alguém que esteja. Você sabe todas as regras gramaticais, sabe como criar uma frase perfeita, sabe como devem ser os pronomes, os advérbios, tudo. Mas você não sabe falar. Você conhece alguém assim? Sabe todas as regras gramaticais, mas você não consegue falar. Por que você não consegue falar? Porque você não está usando o idioma, você só está estudando ele. Para de estudar um pouco e comece a usar o idioma. E isso é muito mais importante. Eu conheço pessoas assim, que sabem tudo sobre as regras gramaticais, como que forma, mas não sabe chegar no Tim Hortons e pedir um café. Entende? O que é importante para você? Se comunicar. E isso não é só para o inglês geral, não é para o IELTS também. Se você quer passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível, se é básico, intermediário, se é avançado, você tem que chegar na frente do examinador e conseguir se comunicar com ele. Você tem que conseguir falar, Simon, mas eu vou errar. E daí que você vai errar? É melhor que você cometa 1, 2 ou alguns erros, mas se comunique, do que você saber na sua cabeça um inglês perfeito. Mas ele só existe na sua cabeça, porque você não fala. Entende? Não cometa esse erro. Use mais o idioma, ao invés de ficar só estudando. Dito isso, eu vou te recomendar, sim, um livro de gramática. Qual é esse? Anota aí. Esse livro de gramática é o Common English in Use, by Raymond Murphy. Vou escrever aqui para você. Estou escrevendo o nome do livro aqui. Aqui, ó. É esse aí, ó. Common English in Use, by Raymond Murphy, tá? Ele é um livro de capa azul, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tinha umas perguntas aqui que o pessoal fez. Vou colocar aqui. Estou lendo pela primeira vez os livros do Harry Potter. Qual a sua opinião? Minha opinião é parabéns pra você. Tem que ler mesmo.
E o Harry Potter, ele é bom porque ele é uma saga, né? Então você vai ter vários e vários livros ali para você ler e passar muito tempo com aquele tipo de vocabulário. Ah, Simon, mas aí que a gente entra, né? Olha só, algumas pessoas falam assim, mas é um livro de história, é um livro de fantasia, ficção, eu não vou aprender nada com isso. Cara, que ignorância a sua de pensar assim. Que ignorância de pensar assim. Isso é uma afirmação meio burra, né? Porque nós sempre podemos aprender com tudo. Se você acha que você vai passar tempo ali e não vai aprender nada, você está muito enganado. Você precisa rever os seus conceitos sobre o que é aprender. Quando você lê, parabéns pela sua leitura, já estou te falando. Quando você lê, você vai aprender muita coisa. Às vezes a pessoa que fica querendo procurar um assunto que vai fazer ela saber mais sobre tal coisa, mas ela esquece que enquanto ela está lendo ali em inglês, ela está aprendendo inglês. Você não está só aprendendo o assunto. Entende? Você está aprendendo o inglês, você está aprendendo o idioma. E quanto mais você passa tempo exposto usando o idioma dessa forma, mais você vai aprender. Então quando você pega uma saga dessa aí que tem vários livros, Harry Potter, você vai aprender bastante ali. Até porque a autora é britânica, né, se não me engano. Então você vai aprender ali, você vai ficar em contato já com o inglês britânico, que já vai te ajudar para o seu teste do IELTS, que é o que você vai ver lá na hora da sua prova. Então, muito bem, minha opinião é, parabéns para você. Não pare. Essa é a minha opinião. Não pare, tá? Continue praticando, continue lendo. Talvez fique difícil em alguns momentos. Mas, eu falei isso ontem aqui, eu acho, né? O resultado que você quer no teste do IELTS, ele não vai vir porque você está na sua zona de conforto. O seu resultado no teste do IELTS vai vir apesar dos seus esforços, tá? Muito bem. Deixa eu ver outro aqui. FLP Ribeiro. Deixa eu ver. Estou em Dublin, trabalhando na minha área de engenharia, me comunico bem com os Irish e outros locais, mas tenho muitos erros de gramática e às vezes travo, fora que no final do dia me sinto exausto. Você tem alguma dica para mim? Tem. Cara, a questão de travar é o seguinte. Lembra que eu estava falando agora de usar o idioma ao invés de ficar estudando ele? É isso. Primeiro, tem vários erros de gramática. Cara, relaxa. Se você fizer a sua exposição com o idioma, da maneira que eu falo para fazer lá nas aulas, que eu te ensino a praticar a leitura e que eu te ensino a ficar exposto por meio do listening, se você praticar dessa forma, esqueça livro de gramática. Agora, se você não estiver fazendo assim, aí você tem que dar seus pulos, não sei como é que você vai fazer não. A forma que eu recomendo é essa. Fazer a exposição ao idioma. Você está em contato direto com o idioma. O que é estar em contato direto com o idioma? Quando você vai para o teste do listening, quando você vai fazer o listening, você vai bombardear o seu cérebro. Eu não quero saber quantas horas você vai fazer por dia. Você tem que fazer o máximo que você puder. Bombardear o seu cérebro com conteúdo, escutando. Você está fazendo isso? De verdade? Você está escutando o máximo que você pode? Ou você só está conversando com o pessoal na hora que você precisa? Entende? Exposição ao máximo. Bombardeio. Leitura. Isso vai melhorar o seu vocabulário e melhorar a forma como você fala. Porque enquanto você está praticando a sua leitura, você está aumentando e expandindo o seu vocabulário. Quando você está praticando o seu listening, você está melhorando a sua capacidade de entender o que as pessoas estão falando e também a sua capacidade de falar melhor. Ah, Simon, mas como que eu ouvir vai me fazer falar melhor? Pelo amor que eu te peço, né? Como que a gente aprendeu a falar? Ouvindo. Quando você era criança lá, alguém chegou para você para te explicar gramática, ó, esse verbo aqui, você põe assim, essa preposição aqui. Claro que não, eles falavam com você. E com o tempo, você foi repetindo da forma que você ouvia. Então, quanto mais você ouvir, mais você vai repetir, tender a repetir daquela forma. Beleza? Isso é um ponto. O outro ponto é, quando você está trabalhando essas habilidades receptivas, que é o listening e reading, você vai sentir a necessidade de trabalhar suas habilidades produtivas, que são o speaking e o writing. Para você melhorar o seu speaking, você tem que speak. Você tem que falar. Olha, o Mark até entrou aí, ó.
Daqui a pouco a nossa live, Mark. Quando você só vai melhorar a sua capacidade de falar falando. Então, eu me comunico bem com o pessoal daqui, mas eu me sinto meio preocupado com a minha gramática e tal. Comunique mais, pratique mais. A questão é a gente só ficar fazendo speaking sem fazer a exposição. E isso é um problema gravíssimo. Sabe por quê? Eu não sei se você já me viu falar da teoria da trava, né? Que o listening e o reading são habilidades dominantes. E eles travam o desenvolvimento das outras se você não pratica. Você pode ficar o resto da sua vida, cara. Escuta o que eu tô te falando. Você pode ficar o resto da sua vida conversando dessa forma aí. Ou praticando seu speaking muito. Se você não fizer exposição idioma com o listening e com o reading, você não vai melhorar a forma que você fala. Não vai. Por quê? Eles são uma trava porque você não consegue melhorar o seu vocabulário se você não aprende mais vocabulário. Você não consegue melhorar a sua fala, deixar ela mais natural, se você não escuta alguém falando de maneira natural. Pensa aí com você. Você conhece alguém que fala muito bem inglês, mas que não consiga entender melhor? Ou você conhece alguém que escreve muito bem inglês, mas que não consiga ler melhor? Não conhece. Por quê? Porque não existe. O listening e o reading são travas para o writing e para o speaking. Então você está aqui, praticando speaking, você já está cansado, exausto. Não vai melhorar. Por quê? Enquanto você não trabalhar o seu listening e o seu reading, você não vai criar espaço para o seu speaking desenvolver. Faz sentido para você? Então, cara, primeiro, esqueça a gramática se você está fazendo a exposição certa. Se você não está fazendo, aí você tem que achar outra coisa para você fazer. Se você está fazendo a exposição certa, esqueça a gramática por um momento. Esqueça os seus erros, problema que você vai errar. Erre, é para errar mesmo. Quanto mais você falar, mais você vai saber falar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Passo o dia trabalhando enquanto escuto podcast em inglês. Quando me dou conta, não estou prestando atenção e apenas ouvindo mesmo. Pera, Raquel, antes de responder a sua pergunta, eu lembrei de uma outra coisa da pergunta dele aqui. Deixa eu ver como é que ele chama mesmo. Deixa eu voltar aqui lá atrás. FLP Ribeiro. E aí você falou assim que finaliza o dia e você fica exausto, né? Eu começando a ler a pergunta da Raquel, eu lembrei disso aqui. Cara, por último pra você. Ficou cansado de fazer exposição? Ficou cansado de estudar inglês? Ficou cansado de usar o idioma? Continue cansado. Faça cansado. Pratique mesmo cansado. Tá? Não deixe, tô cansado, não vou fazer hoje. Beleza, é menos um dia para você chegar onde você quer. É menos um dia. Tá? Então, quando você estiver cansado, cara, faz cansado, faz menos, mas faz, não deixe de fazer não, tá? Aí vamos lá, pergunta da Raquel. Passo o dia trabalhando enquanto escuto podcast em inglês, quando me dou conta não estou prestando atenção e apenas ouvindo mesmo. Isso é porque você está fazendo a exposição ao listening não da forma que eu falo para fazer. Existem duas formas de você praticar o seu listening. Você já me viu falando disso? Duas. Uma é o listening de atenção concentrada e a outra é o listening de atenção difusa. O que é cada um? Listening de atenção concentrada. Você vai sentar e só ouvir, mais nada. Vai colocar o seu podcast e vai só ouvir, mais nada. A sua atenção está totalmente concentrada, totalmente focada naquilo ali. É só isso que você vai fazer. O listening de atenção difusa, ele é diferente. O listening de atenção difusa, você vai fazer ele enquanto você está fazendo um monte de outra coisa, que é isso aí que você está me falando. Esse listening de atenção difusa, ele é o listening de preenchimento. Você usa para preencher mesmo. Se você está fazendo isso, você está fazendo certo, você não está fazendo errado. Tá? Ainda que você não preste atenção mais, você está fazendo outras atividades, você não está prestando atenção porque sua atenção está dividida. De vez em quando você presta um pouco de atenção, depois você perde um pouco porque você está concentrado em outra coisa. O listening de atenção difusa é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Só que pensa aqui comigo. Você tem que fazer os dois, tá? Eu te falei um e outro, não é pra você fazer ou um ou outro não, você tem que fazer os dois. Se você não sabe fazer os dois ainda, vai lá assistir as aulas do listening para você poder aprender.
São os dois juntos que trabalham para você. Não é só um nem só o outro, não. Beleza? Pensa aqui comigo. Você tá lá, você fez o seu listening concentrado. E aí você vai fazer o seu listening de atenção difusa, tá? Que é esse aí ao longo do dia que você vai fazendo. Ah, sabe, eu consegui ficar aqui 3 horas durante o meu dia, escutando enquanto eu fazia outras coisas, mas eu não consegui prestar atenção durante as 3 horas. Beleza. Mas eu tenho certeza que se você juntar tudo, colapsar tudo ali, uma meia hora de exposição ali, você conseguiu prestar atenção. Entende? Você estava fazendo outras coisas e também ouvindo ali, e isso vai somando no seu tempo. Tá? Eu não sei se você já é aluna, eu acredito que não, mas tem a planilha lá de organização e controle do tempo para você ir preenchendo com as atividades que você está fazendo e somando as horas de exposição que você tem ao idioma. Beleza? Vamos ver essa outra aqui, do Matheus. Simon, eu sou básico e a minha dúvida é, praticar o listening sem às vezes entender muito, isso ajuda? Tenho a sensação de às vezes não sair muito do lugar. Cara, eu tô até pensando em fazer uma outra live hoje de noite só para falar disso aí. Ontem eu falei de como fazer o reading, né? E hoje eu tô pensando em como fazer o listening. O que vocês acham, hein? Vocês acham boa essa ideia aí? Pegando essa pergunta aqui do Matheus, o que vocês acham, hein? Estou pensando, talvez eu faça mais tarde, né? Mas vamos lá para eu poder te ajudar. Cara, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, Matheus. Isso aqui vai mudar o seu jogo, cara. Isso aqui vai mudar o seu jogo. Você está aí se preparando para fazer o teste do IELTS e está sofrendo para praticar o listening, isso aqui vai mudar o seu jogo. Presta atenção. Durante a sua prática com o listening, você está lá ouvindo podcast, ouvindo rádio, ouvindo qualquer outra coisa. Durante a sua prática com o listening, você tem um objetivo. Na hora que você está fazendo ali o bombardeio, que é esse momento da exposição, você tem um objetivo, e só um. Ficar exposto. Não tem mais nada não, é só esse. Significa que o seu objetivo é só ficar ali. É só suportar o bombardeio, só isso. Seu objetivo não é entender. Fique tranquilo com isso. Você tem que estar tranquilo com isso. Mas para você estar tranquilo, você tem que saber o que você tem que fazer, né? O seu objetivo ali não é entender. Naquele momento, seu objetivo é só ficar exposto. Você só tem que ficar lá, cara. Só fica lá. Enquanto você está ali recebendo o bombardeio das informações, só fica lá. Entender você vai fazer depois quando você aplicar a técnica do resgate. Aí sim você vai voltar para fazer o entendimento. Mas enquanto você está ali fazendo listening, nossa, não estou entendendo o que ele está falando direito, só entendo uma ou outra coisa. Beleza, é assim mesmo. Você só tem que ficar. É um processo. Você tem que confiar no processo, sabendo quais são as etapas que você tem que passar. Beleza? Muito bem, deixa eu ver aqui. Ninguém tem mais alguma pergunta? Não, seguinte. Eu vou beber mais um gole de café aqui. Enquanto isso, se você tiver uma pergunta, faça ela agora. Porque eu vou responder mais uma pergunta. E aí eu vou encerrar a live, que eu tenho que me preparar. Porque daqui a pouco tem a live com o Mark, para eu poder fazer entrevista com ele. O nosso faixa preta, que foi lá e tirou 7,5 no speaking. Meu primo tá ali assistindo na live, ó. Muito bem. Um abraço pra você. Se você tiver uma pergunta, escreva aí enquanto eu vou responder a última que eu lembro que estava na caixinha, tá? A pergunta era o seguinte: eu sou B1, em quanto tempo eu consigo atingir o CLB9 no IELTS? Primeira coisa, CLB9 é para quem quer vir para o Canadá, tá? Se você não quer vir para o Canadá, se você está estudando para o teste do IELTS, para ir para os Estados Unidos como enfermeiro, para ir para Irlanda, para Austrália ou para qualquer outro lugar, esquece CLB, não é para você, tá? Mas para essa pessoa que fez a pergunta, CLB vai, então eu vou responder aqui. Para você atingir o CLB 9, você tem que tirar 8 no listening e 7 nas outras. Isso significa que você provavelmente está ali no nível C1, tá? Para você chegar no nível C1, você precisa ir de umas 900 horas de exposição e estudo do idioma. Se você está me dizendo que você está no B1, significa que você tem por volta de 350 horas já, tá? Então a gente tem um gap aí, um intervalo de 550 horas para você trabalhar. E aí, a gente tem que ver quanto tempo por dia você pode fazer essas 50 horas. Quanto tempo por dia você pode fazer para atingir essas 550 horas? Se você colocar aí 3 horas por dia, cara, em 6 meses você bate isso. Entende? Em 6 meses,
com a exposição dessa forma correta e com as técnicas corretas para fazer o teste do IELTS, você consegue isso, tá? É possível? É possível. É possível. Já teve aluno que fez em muito menos tempo, tá? O próprio Edgar, que foi o aluno faixa preta que eu entrevistei na terça, ele fez a preparação dele em 3 meses. E foi lá e atingiu 7,5 no speaking. Foi faixa preta. Então, é possível. Beleza? Muito bem, gente. Muito bem. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Ó, eu vou encerrar essa live aqui, esse café com o IELTS, porque agora eu vou me preparar para poder fazer a live com o Mark, tá? Deixa eu ver aqui. Agora vocês fizeram a pergunta, né? Acho que vocês estavam digitando enquanto eu estava falando, tá? Giovana... E o B2, sabe? O B2 ele vai ter menos horas, né, para poder trabalhar, porque o B2 ele já tá ali com umas 600 horas, tá? Então você vai precisar ir de umas 300 horas para trabalhar, beleza? Se tiver 3 horas por dia, vai dar aquele uns 100 dias, mais ou menos uns 3 meses, você consegue passar nisso aí, tá? Não é só fazer a exposição por 3 meses, entendam isso. Passar no teste do IELTS, independente do seu nível, seja básico, intermediário ou avançado, é técnica, você tem que saber fazer o teste. Mas, alinhando a técnica com a exposição para o balanceamento das suas habilidades de forma correta, é possível fazer isso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Gostaria de aprender uma outra língua junto com o inglês. Pensei em fazer curso de inglês para pessoas nativas em inglês para essa língua, tipo curso de inglês para quem quer aprender francês. Você acha válido? Cara, dá para aprender outros idiomas ao mesmo tempo? Dá. Agora, é o mais efetivo para você que quer passar no teste do IELTS? Talvez não seja. Por quê? É por causa dessa questão que eu estou te falando do tempo. Quanto tempo você tem para passar no teste do IELTS? Entende? A gente tem que dividir o seu tempo entre várias atividades que você vai ter que fazer para conseguir passar no teste, para se preparar para o teste. E se você está estudando mais de um idioma ao mesmo tempo, você consegue dividir essas atividades entre os 2 idiomas? Se você consegue, beleza, dá para aprender tranquilo. Inclusive, eu tenho vários alunos que fizeram a mesma coisa, aprenderam francês e inglês ao mesmo tempo. Mas, você tem que ter em mente que você está dividindo o seu tempo entre dois idiomas. E que talvez isso vai te fazer levar um pouco mais de tempo para passar no teste, beleza? Mas que é possível assim. Valcione Santana, bom dia, Simon. Você dá aula de inglês para quem não sabe nada? Não. Eu não ensino inglês do zero, tá? Na verdade, o que eu faço aqui, eu não ensino inglês. Eu te ensino a passar no teste do IELTS, mesmo que o seu inglês seja básico. Mas seu inglês tem que ser básico. Se você está do zero, eu não vou te dar aula de inglês. O que você pode fazer que te ajuda é, aqui no meu perfil, tanto aqui quanto lá no YouTube, tá? Aqui tá ali nos destaques, você vai lá, vai ter uns destaques assim, aula base. Se você lá for no canal do YouTube, vai ter uma playlist lá que chama Aulas Base. Assista elas, porque aquelas aulas básicas são para quem está começando do zero. Elas já vão te ajudar, te dar uma base. Quando você chegar no nível A2, o que é o nível A2? Você tem aí umas 180 horas de estudo, vai. Significa que se você estuda 1 hora por dia, são em uns 6 meses. Se você já estudou uns 6 meses assim, se você já sabe um pouco de inglês, está no básico, dá para você entrar no programa, beleza? Já teve gente que entrou até no A1, que seria ali uns 3 meses de estudo. Beleza. FLT. Vou aprender ela ou embananar as duas? Cara, isso aí é vocabulário de mineiro, hein? Embananar. Pode ser que você embanane as duas, tá? Muito bem. André, eu fico perdida na rotina, não sei por onde começa. André, é o seguinte, a melhor coisa que eu posso te falar é, acabou essa live aqui, ali no meu perfil, tem 3 aulas que eu pus nos destaques. 3 aulas lá que estão no topo do feed. Uma delas é como criar sua rotina para o IELTS. E se você descer mais um pouquinho ali, você vai ver uma aula que é assim, como criar uma rotina simples para o IELTS. Uma rotina que você consiga seguir. Te recomendo fortemente que você vá lá e assista elas, tá? Muito bem, pessoal, eu vou me despedir de vocês agora, porque eu vou me preparar, porque daqui a pouco, às 9 horas, eu vou começar outra live, que eu vou entrevistar o Mark, o aluno que conseguiu atingir 7,5 no speaking, tá joia? Um abraço para vocês, nós nos vemos daqui a pouco.